Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Agrotalk, o podcast agro da Climatempo, com apoio do Agroclima Pro. Hoje meu convidado é o meteorologista Felipe Pungirum, que vai conversar comigo sobre as perspectivas do clima para os próximos meses nas áreas produtoras brasileiras. Felipe, tudo bem? Oi, Ângela, tudo bem? É um prazer estar aqui. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Um prazer participar do podcast Agrotalk. Eu que agradeço. Felipe, olha só, outubro ele começou com bastante chuva nas áreas produtoras do Rio Grande do Sul. Além desses volumes terem sido bastante elevados ao longo do mês de outubro, a frequência das precipitações também foi alta. E esses fatores fizeram com que a evolução da semeadura do arroz ficasse lenta, em algumas regiões até estagnou. Esse cenário preocupa os orizicultores porque a janela ideal da semeadura do arroz já terminou. A gente vem observando que as frequentes chuvas em novembro têm prejudicado os manejos da lavoura, as aplicações de herbicida em ponto de agulha e de ureia no seco e também a entrada dessa água na lavoura. O clima, especialmente na região sul, tem prejudicado a finalização até da colheita dos cereais de inverno. O trigo, por exemplo, deve apresentar uma redução de 2,8% na sua produção final. O que devemos esperar, então, para a última semana do mês de novembro nas áreas produtoras do Sul? Olha, Ângela, primeiro fazendo um apanhado geral em outubro, nós tínhamos um certo padrão, uma configuração no Oceano Atlântico que favorecia que as frentes chegassem na região sul, ficassem lá por um tempo e depois afastassem para o oceano. Por isso que nós tivemos essa concentração de chuvas nesse último período nessa região. Para os próximos dias, a expectativa, né, acabou de passar uma frente fria e uma grande massa de ar seco predominará e deixará uns 3 ou 4 dias aí de estiagem, a partir de agora, né, da data desse podcast, uns 3 ou 4 dias de estiagem, e lá para o final do mês, entre o início do mês que vem e o fim desse mês, um outro sistema traz mais chuva. Mas assim, teremos um tempinho um pouco maior agora, sem chuvas, para tentar amenizar essa situação, né? Uma trégua, então, da chuva para os produtores do Rio Grande do Sul. Isso, perfeitamente. A estimativa da safra 2019-2020 de grãos está apontando um novo recorde, segundo a Conab, de 246 milhões de toneladas, um aumento de 1,8%. O algodão, cuja janela de plantio começa no final do mês de novembro, está mantendo uma projeção de crescimento, tanto em área, alcançando também aí mais de 1,5 milhão de hectares. Como será o mês de novembro para esses produtores de algodão no Brasil? Olha, Ângela, na região ali do oeste da Bahia, todo o interior da região nordeste, né, a expectativa é de que as chuvas fiquem mais regularizadas agora nos próximos meses. A tendência é de que novembro e dezembro, esse fim de novembro, né, e dezembro, sejam com chuva próxima à média climatológica, um pouquinho abaixo, mas próxima à média climatológica. E a partir de janeiro, assim, a expectativa, né, o único problema que eu imagino que esses produtores possam ter é com a colheita, porque a gente sabe que o algodão precisa ser colhido no seco, né? E a nossa expectativa é de um janeiro e um fevereiro bem chuvosos, inclusive nessas regiões. E interessante o dado que você apontou de que estamos agora com uma produção recorde, né? Estimativa de produção recorde de grãos no Brasil, é que isso é apesar das condições climáticas na semeadura, porque nós tivemos um atraso do início do período úmido e, por exemplo, toda a semeadura de soja ficou bem prejudicada nesse início de plantio por causa da falta de chuvas. O solo estava muito seco, não tinha uma chuva com constância e muitos agricultores até perderam as sementes. Eles plantaram no pó, não choveu, tiveram que fazer o replantio e isso gerou um prejuízo, né, para vários produtores. Você falou da soja. A cultura da soja ela vem mantendo a tendência de crescimento na área cultivada e nesta safra agora a estimativa aponta um crescimento de 2,3% em relação ao ciclo passado, produzindo aí quase 121 milhões de toneladas, segundo a Conab. Neste primeiro momento, a destinação dessa área ela é maior para o plantio de soja. E a partir de janeiro, após a colheita da soja, vamos aí ter uma intensificação da semeadura do milho, considerado aí como segunda safra, e que atualmente representa mais de 70% da produção total deste milho no país. Nós vamos entrar em janeiro com um clima úmido e quente para os produtores de soja ali do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também em áreas produtoras do Paraná? Então, a expectativa, né, em todas essas regiões é de um novembro e dezembro com chuva abaixo da média.
Lembrando que a média desse período é muito alta, então estar abaixo da média não representa estiagem, tá? Mas, assim como eles tiveram uma dificuldade nesse início de plantio, ainda fica com uma chuva não regular. Aquela chuva que cai numa área, aí de repente na fazenda vizinha já não cai. Esse padrão a gente vai identificar por todo o fim de novembro. Em dezembro a coisa começa a ficar com uma frequência melhor, mas ainda de chuva abaixo da média. Aí já chega na época do milho, e virando o ano, a expectativa, sim, é de clima bem úmido e quente. Porque a partir de janeiro nós teremos configurações atmosféricas que permitirão que toda a umidade da Amazônia se espalhe pelo país, proporcionando bastante chuva. Inclusive nas áreas do Nordeste que a gente vem observando bastante estiagem. Isso, perfeitamente. Ok. Ô Felipe, a temporada 2019 e 2020 deve registrar a segunda maior produtividade média da série histórica, muito em razão do aumento do pacote tecnológico utilizado pela agricultura brasileira. Com o decorrer da safra e o desenvolvimento das lavouras, os diversos parâmetros que compõem a produtividade, como clima e tecnologia, vão estar no radar dos produtores. Hoje eu sei que você viaja pelo país, dando palestras para vários produtores rurais e cooperativas. O que você está escutando desses produtores? Eles estão otimistas com relação a essa produtividade? Com certeza, né? Sempre que a gente tem um aporte de tecnologia na nossa vida, né? Não só na produção, mas na nossa vida em geral, a tecnologia sempre vem ajudando. E na questão do agro, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de nós da Climatempo, né? Nós temos o nosso radar meteorológico, uma tecnologia que permite que eu saiba, por exemplo, quanto choveu em cada talhão da minha produção. Isso permite que eu tenha melhor eficiência nos meus gastos, esse tipo de coisa. E além desse dado registrado, né, de quanto choveu em cada talhão, eu também posso fazer todo um manejo de máquinas, de pessoal. Sei onde é que está indo uma tempestade, onde é que tem um risco de... maior de vida também. Isso, exatamente, né? Vida que é bem mais importante que o material até. Mas sim, estão todos muito otimistas com todo esse aporte tecnológico chegando aí, que com certeza vai ajudar a termos uma melhor eficiência a nível Brasil de produção. Felipe, vamos falar um pouco agora sobre o fenômeno que tira o sono de alguns produtores rurais e também de meteorologistas, né? El Ninho, Laninha, o Centro Americano de Meteorologia e Oceanografia, o NOAA, no último relatório divulgado no dia 10 de outubro, ele manteve a previsão de neutralidade climática para os próximos meses. Os produtores rurais, eles podem dizer que essas previsões de El Ninho para eles não sejam tão satisfatórias assim. No seu ponto de vista, as condições meteorológicas de neutralidade, elas estão avançando para janeiro e fevereiro ainda como neutralidade? Então, só marcando um ponto aqui, importante essa abordagem, o El Ninho e Laninha, explicando de maneira simplória, é o aquecimento anômalo ou resfriamento anômalo da temperatura ali de uma região do Pacífico Equatorial, tá? E quando essa região está mais aquecida ou mais fria, muda todo o clima global e acaba impactando aqui na América do Sul e aqui no Brasil. Esse padrão de temperatura ele precisa ficar persistindo por alguns meses. Então, nós temos lá resfriamento, aquecimento, toda uma dinâmica. Só que não há previsão de que esse aquecimento ou resfriamento perdure pelo tempo necessário para haver um acoplamento entre o oceano e a atmosfera. Então, a nossa previsão, e tanto quanto a previsão dos principais centros do mundo, é de que continuemos num período de neutralidade, pelo menos até o inverno do ano que vem. E o que se espera, então, com relação à temperatura nas áreas produtoras do país? Vamos dividir aqui o Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O que se espera para esse mês de verão? Dezembro, janeiro e fevereiro. Se uma determinada região vai estar muito quente, muito úmida, a gente deve esperar por chuva. Mas a temperatura, ela se mantém abaixo, dentro da média climatológica? O que você andou observando sobre as temperaturas? Tá, então, é importante dizer que quando estamos em período de neutralidade não quer dizer normalidade, tá? Isso só significa que a atmosfera fica mais sensível a outros tipos de mecanismos. Então agora em dezembro a gente prevê
temperaturas acima da média na maior parte do centro-oeste, por exemplo, a não ser por uma faixa ali no norte do Mato Grosso, mas mesmo a faixa que é acima que é um pouco abaixo da média em temperatura, ainda não quer dizer que vai fazer frio, sabe? Mas, Sim. enfim, no centro-oeste temperaturas acima da média, também em boa parte do sudeste, na região sul. Na região sul, exceto pelo estado do Rio Grande do Sul, que fica com temperaturas abaixo da média, por causa da previsão de chuvas, né, em dezembro, porque em novembro a expectativa é desse período mais seco, mas em dezembro volta a chover bastante, tá? A expectativa é nessas áreas de temperatura acima da média e chuva abaixo da média. Aí quando a gente vira para janeiro, um gatilho na atmosfera é acionado e o período úmido se instala de fato. Começam a ocorrer grandes corredores de umidade. Que é aquele que você falou da região norte do país, que vai se espalhando aí pelo Brasil todo. Isso. Daí, quando nós temos esse corredor de umidade, a expectativa é de que a chuva fique acima da média e a temperatura fique ligeiramente abaixo, porque a gente sabe, né? Quando a gente tem dias consecutivos com chuva, fica mais fresco, porque eu tenho muita nebulosidade. Tem muita cobertura de nuvem, Isso. chuva, o sol não aparece tanto. Isso, as nuvens funcionam como um cobertor. Sim, e consequentemente o produtor ele espera por aquela luminosidade toda, né? Para a cultura desenvolver e não tem essa luminosidade. Isso. Esse é um ponto importante, porque apesar de bastante umidade e aquecimento em janeiro e fevereiro, pode ser que fiquemos um pouco prejudicados quanto à luminosidade, porque teremos dias consecutivos com chuva e bastante nebulosidade, Ângela. E isso na região sul especificamente, né? Na região sul, essa é a previsão para dezembro, mas a partir de janeiro, nas outras regiões também. Na faixa que vai desde o norte do país, passa pelo centro-oeste e chega no sudeste, toda essa faixa fica com previsão de chuva acima da média, temperatura ligeiramente abaixo, nordeste também, desculpe, temperatura ligeiramente abaixo e um pouco prejudicada nesse sentido da luminosidade. Exatamente. As culturas que precisam de mais luminosidade podem ficar um pouco afetadas. Ok. Felipe, então, diante de tudo isso que você contou para a gente pode ressaltar aqui a importância do acompanhamento da previsão do tempo, a previsão de clima para os próximos meses. Os produtores, então, devem ficar atentos aos boletins, porque tem muita coisa para acontecer ainda agora em dezembro, janeiro e fevereiro. Ah, com certeza. E o interessante do impacto do clima na produção, né, não é nem só a previsão aqui no Brasil, mas a gente sabe que o clima em outros países impacta bastante no nosso mercado, né? Por exemplo, todo o plantio de soja americano foi muito ruim por causa das intempéries, Sim, climáticas. Isso, exatamente, das dificuldades climáticas. Eles tiveram um processo de semeadura muito ruim porque choveu bastante, eles não conseguiam uma janela para plantar, o solo totalmente encharcado. E agora na colheita é a colheita mais lenta em muitos anos, porque também não para de chover. E durante todo o ciclo da soja, eles tiveram ocorrência de neve, de geada. Então, o clima impactou bastante na produção de soja americana. E aqui no Brasil teve o impacto do início do plantio, né, que foi um pouco atrasado. Sim. Mas a nossa situação está melhor que a deles. Isso vai ajudar também ao Brasil aí, não só nessa safra de soja, produtividade, mas também na exportação desse grão, né, para fora. Felipe, olha, foi um prazer ter você aqui comigo no AgroTalk. Espero que a gente possa, daqui a alguns meses, estar voltando nesse assunto aí das condições para a temporada aí de safra no país em 2020. Muito obrigada pela sua participação. Ângela, eu que fico honrado pelo convite, sempre um prazer, estou à disposição. Não só à sua disposição, mas como todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Tchau, até a próxima. Gente, esse foi o AgroTalk, o podcast Agro da Climatempo, com apoio do Agroclima Pro.